Oi, pessoal, nós somos o grupo 1 e ficamos com a questão 2 dessa semana, que diz o seguinte: pesquise e demonstre o teorema da diagonalização de Cantor e use o mesmo para demonstrar que o conjunto dos reais não é numerável. Antes de Cantor mostrar que o conjunto dos reais não é numerável, ele nos mostrou o seu teorema da diagonalização. Ele começou considerando que, se dois conjuntos ele têm o mesmo número de elementos, é possível fazer uma correspondência bijetora entre eles. Então, também podemos dizer que os conjuntos têm a mesma cardinalidade, ou seja, ligando cada elemento de um conjunto a um elemento de outro conjunto, não sobra nenhum elemento nos dois conjuntos. Então, através disso, ele usou essa mesma definição nos conjuntos infinitos e se perguntou: qual conjunto possui mais elementos? Os racionais positivos ou os naturais? Intuitivamente, ele pensou: então, se os naturais são um subconjunto próprio dos racionais positivos, os racionais positivos, obviamente, têm o mesmo número de elementos. Mas ele achou essa ideia muito sutil e queria ir além, sabe? E provar. Então, ele conseguiu provar que existe uma correspondência bijetora entre os naturais e os racionais positivos a partir de uma diagonalização na tabela. Ele fez o seguinte: ele começou observando que a gente pode escrever qualquer racional positivo como uma fração A sobre B, sendo A e B números naturais. Então, o que ele fez foi escrever os números naturais na horizontal e na vertical. E em cada quadradinho desse está representado um número racional positivo. Então, o que ele fez foi ligá-los através de números naturais. E ele percebeu que existe uma correspondência bijetora entre os naturais e cada quadradinho desse, que seriam os números racionais positivos. Então, dessa maneira, ele conseguiu provar que existe uma correspondência bijetora e que os números racionais positivos têm a mesma cardinalidade que os naturais, ou seja, os racionais positivos podem ser numerados com os números naturais. E a partir dessa mesma diagonalização na tabela, ele descobriu que o conjunto dos reais, que é infinito, é maior que o conjunto dos racionais, que por sua vez também é infinito. Porém, ao contrário dessa primeira demonstração da comparação dos naturais com os racionais positivos, o conjunto dos reais ele não é numerável, ou seja, não existe uma correspondência dele com os números naturais. Para começar demonstrando isso, de que os números racionais não é numerável, Cantor usou o exemplo, que eu acho que é o mais conhecido até hoje e o mais usado para demonstrar, o intervalo 0, 1, pelo método da redução ao absurdo. Ele começou considerando que qualquer número entre 0 e 1 pode ser escrito na forma 0,A1, A2, A3, A4, e assim infinitamente, sendo esse número maior ou igual a 0 e menor ou igual a 1, e onde cada dígito dele está entre 0 e 9. Por exemplo, pegamos o número 0,3459882 e assim infinitamente. Esse número ele está entre 0 e 1. E cada dígito dele está representado entre 0 e 9. Essa é o que chamamos de representação decimal. Para mostrar isso, ele começou supondo, por absurdo, que o conjunto dos reais ele tem a mesma cardinalidade que o conjunto dos racionais, que por sua vez é inumerável. Então, o conjunto dos reais também seria inumerável e existiria essa correspondência bijetora com os naturais, o que é um absurdo. Então, ele seguiu considerando de que é possível fazer uma listagem, uma enumeração de todos os números reais. Ele usou como inspiração aquela mesma diagonalização, sendo que ao invés de uma tabela, ele construiu uma lista, ainda no intervalo 0, 1, onde é possível listar todos os números reais. O primeiro número é representado por essa representação decimal, o segundo por essa, o terceiro por essa, e assim sucessivamente. Então, aqui temos uma listagem de alguns números, dos primeiros números reais. Ele considerou A e J como o jésimo dígito do iésimo número real que está entre 0 e 1. Ou seja, o dígito A34. O dígito A34 é o quarto dígito do terceiro número, ou seja, quarto dígito do terceiro número, 6. O que ele nos disse praticamente é que, por exemplo, o número 0,6428 e assim infinitamente, e 2/3, 0,666, está em algum lugar dessa lista. Logo, levando essa consideração de que eu consigo achar qualquer número dentro dessa listagem dos reais, ele considerou essa mesma tabela, essa diagonal aqui. O número A11, A22, A33 e A44, né? Porque se
qualquer número está listado nesta lista dos reais, então essa diagonal também deve estar. Então, ele considerou esse mesmo intervalo 0, 1 e construiu, a partir dessa diagonal, um outro número, que ele chamou de número D, onde D é igual a 0, D1, D2 e D3, onde cada dígito representa uma casa decimal mais 1. A11 mais 1, A22 mais 1, A33 mais 1. Mas com um detalhe. Se temos A e I igual a 9, então o meu DI vai ser 9 mais 1, o que me dá 10. O que não é possível, porque eu tenho que ter o dígito entre 0 e 9. Na representação decimal. Então, definiremos DI como 1, mas o meu A e I poderia ser qualquer número entre 1 e 9. E agora, levando em conta aquele número D igual a 0, D1, D2 e D3, ele tem que estar, obviamente, entre 0 e 1, já que ele é um número arbitrário qualquer daquela minha listagem. Porém, sendo esse número representado por esses dígitos, eu tenho que o meu D1 será igual a A11 mais 1. Então, ele não pode ser o meu primeiro dígito, porque ele é diferente do meu A11, já que eu estou somando mais 1. O meu D2 seria igual a A22 mais 1, o que também não pode ser considerado o segundo número da lista, porque o meu D2 é diferente do meu A2. O mesmo serve para o D3. O meu D3 não pode ser o terceiro, o D não pode ser o terceiro número da lista, porque o meu D3, que é A33 mais 1, é diferente de A33. Ou seja, o meu número D não pode ser nenhum número dessa lista. E essa lista, ela continha todos os números reais. E a partir da escolha de alguns dígitos, eu consegui construir um outro número que não está um outro número que também está entre 0 e 1, mas não está nessa lista, o que é um absurdo. Porque o número não pode estar entre o intervalo 0 e 1 e não pertencer a essa lista, já que essa listagem de todos os números reais são todos os números reais entre 0 e 1. E isso aconteceu porque consideramos de início que os números reais podem ser listados, mas conseguimos provar e encontrar um número que, estando entre 0 e 1, não está na lista, o que é um absurdo. Logo, os números naturais não podem ser numerados porque eles possuem uma quantidade infinita de elementos, mas que essa quantidade infinita de elementos é maior que a quantidade infinita de elementos dos números naturais, ou seja, nunca vai haver uma objeção entre os dois conjuntos, logo também não vai haver uma cardinalidade, provando que os reais não podem ser numerados.